bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um GEL Vida Leve. Nesse sábado, nós vamos receber um profissional que vai nos falar sobre treino de forças para crianças e adolescentes. Será que pode? Inibe crescimento? Vamos tirar todas essas dúvidas. Vamos falar também sobre suplementação. É necessário? Criança pode fazer? E no quadro Perguntas e Respostas, eu respondo aqui o que vocês trazem lá na rede social. Então, fica comigo. Treino de força para crianças e adolescentes. Tem muitos mitos e também algumas verdades que a gente precisa estar atento na hora de deixar ou não os filhos frequentarem uma academia. Hoje eu estou aqui com o mestre, doutor Aderson Loureiro. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, é um prazer te reencontrar. Ai, coisa boa. Bom, conta para nós, da onde saiu esse mito? É isso? Isso, na verdade, é uma crença, né? Uma criança pode ou não fazer treino de força? É Conta uma excelente pergunta, porque ela não só pode, como deve. A grande pergunta é como. Porque nós precisamos atender alguns aspectos e entender outros aspectos. A musculação por si só, ela é extremamente positiva, se for bem orientada. Este é a grande questão e o grande desafio, tanto dos pais quanto dos próprios alunos ou crianças e adolescentes, não é realizar musculação, é realizar musculação como e com quem. O profissional de educação física é o principal agente neste processo, no sentido de orientação, escolha dos exercícios, periodização do treinamento e assim vai. Eu fico à tua disposição para as perguntas. E criança pode treinar desde que idade? Pode fazer treinamento de força a partir de que idade é seguro? Quando tu vais, vamos lá, vamos pegar o seguinte exemplo. Desde quando o pai e a mãe colocam seu filho no judô? Desde pequenininho. O menino vai para o judô com 3 aninhos, 4 aninhos. Antes até, né? Tem escolinhas aí com um ano e pouquinho que já está lá. Sim. Já está fazendo. Sim. A menina, normalmente, e não tem nenhum preconceito nisto, normalmente a mãe também coloca lá os 2 aninhos, 3 aninhos no balé. Concorda comigo? Sim. Pois é. O que é significativamente mais intenso? É o menino pegar o seu coleguinha, colocar ele nas costas e fazer um movimento de giro, onde ele sobrecarrega a coluna dele? Ou você, com 2 halteres na frente do espelho, corrigindo a sua postura, realizar um exercício de agachamento, que é um exercício natural, ou flexão do cotovelo? O que é mais intenso? É você pegar um menino da sua idade, do seu peso corporal, às vezes maior, e colocar nas suas costas, na sua coluna, ou você realizar um agachamento com o peso do próprio corpo, ou até com uma sobrecarga. Parece mais seguro fazer com o peso do próprio corpo. A musculação, sabe, Gelli, ela é bem orientada, uma das atividades mais completas do ponto de vista neuromuscular e osteomuscular. E tem uma série de benefícios endocrinológicos também. Então nós podemos dividir as crianças pré-púberes e os adolescentes, que são fases diferentes da nossa vida e da maturação também, da maturação óssea, que nós precisamos sobrecarregar a criança no sentido de fazer ela realizar treinamento de força, devido a uma série de benefícios. Ao mesmo tempo tem que ter cuidados, porque o nosso osso, vamos supor um osso longo, tá? Ele tem as extremidades que nós chamamos de epífises e nós temos o centro do osso, que é a diáfise. Entre a extremidade e o centro do osso, nós temos as metáfises, que são os discos de crescimento. Isso eu estou falando em um osso longo. Nas vértebras, são como se fossem riozinhos que nós temos ali, onde existe então o desenvolvimento deste osso. Dentro disso, eu não quero ser professoral nesse nosso bate-papo, mas... Até porque é importante dizer, o Aderson é professor. Né? Sim, eu fui professor da Unicinos por 25 anos, trabalho em vários congressos, enfim. E doutor, né? Sim. Em biomecânica. Então, a gente está falando com alguém que realmente tem uma informação para nos dar com segurança. E tem filhos, né, Aderson? Tem meu filho com 22 anos, que treina desde os 7 anos. Imagina.
né? Eu tenho meu outro, que é meu sobrinho, mas meu filho também, que hoje está com 38 anos e treina desde os 6, 7 anos. E além da força, quais outros benefícios a gente pode citar em colocar uma criança a fazer exercício de força, musculação, vamos pensar assim, Uhum. já desde cedo, desde 3, 4 anos de idade, densidade óssea? Por quê? Densidade mineral óssea, Hum? sim, eu estava falando do osso, nós temos o osso cortical, que é o osso duro, e o osso esponjoso trabecular. Então, quanto maior a compressão você exerce sobre o seu osso ele vai se tornando mais resistente. Então, muito ao contrário do que se pensava, criança não pode fazer treino de força porque impede o crescimento. Ao contrário, o treinamento de força com grandes grupamentos musculares, ele tem uma liberação aumentada do GH, que é o hormônio do crescimento. E não só do GH, como o IGF-1, também que é um estimulador, é um eixo, né? É um eixo hormonal que também favorece a maturação não só óssea, mas também muscular. Entre outras características, você tem uma melhora na função neuromuscular, ou seja, na coordenação motora. Tem uma melhora da musculatura antigravitacional, ou seja, aquela que nos joga para baixo. E hoje o que acontece com as crianças, com os celulares? Tem uma melhora na postura, tem uma melhora na vascularização periférica. Então, se for bem orientada, o grande desafio é que toda criança, todo adolescente, e, aliás, todos os públicos, precisam realizar a avaliação. Porque se o seu filho, se o seu neto, ele tem o joelhinho para dentro, que a gente chama de genovalgo, né? Se ele tem um valgo dinâmico, quando ele for fazer um agachamento e ele forçar o joelho para dentro, ele pode arrumar uma lesão, ele pode ter uma lesão. Se você botar uma alta sobrecarga sobre a coluna dele e ele tem uma hiperlordose ou uma escoliose, você pode agravar esta hiperlordose e esta escoliose, porque falta também consciência corporal. Mais uma vez, sem querer ser chato, você tem que se preocupar é quem vai orientar o seu filho, quem vai orientar o seu neto. Esta é a grande preocupação. E tem profissionais maravilhosos. Então, quando a academia tem um propósito de cuidado com as pessoas, e não só com o adolescente e a criança, mas com as pessoas, este é o local ideal para você encaminhar os seus maiores amores, né? Sabe que eu trabalho com envelhecimento saudável e eu sempre digo que o envelhecimento começa quando a gente nasce, né? Sim. Então, se a gente fizesse, adulto vive correndo atrás de massa muscular, vive correndo atrás de densidade óssea também, se dá conta disso depois dos 40, 50, quando muitas vezes já apresenta um quadro de sarcopenia. Sim. Se a gente tivesse começado lá na infância, isso pode ser retardado ou evitado com essa prática de exercícios? Sim, sem dúvidas. Você pode, durante a tua infância e adolescência, nós também podemos promover hiperplasias, que é o aumento do número de células. No caso do músculo, por exemplo, nós chamamos a hipertrofia, que é o aumento do volume, mas também você tem uma subdivisão dessas células e se transforma numa multiplicação celular, assim como acontece com a gordura, que você sabe. Então, quando você tem um hábito alimentar excelente, treinamento de força, você já deve ter ouvido na história eu tenho uma boa memória muscular. O músculo não tem cérebro, né? Mas você teve um desenvolvimento enorme no número de mioglobinas, de mitocôndrias. Você tem o estímulo das células satélites, que são as células tronco do músculo. Você, no envelhecimento, estará muito mais preparado para não ter sarcopenia, por exemplo, para não... O que a sarcopenia traz? Uma disfunção, perda da função, entre outras coisas, né? Então, você só tem benefícios com esse treinamento. O que eu tenho que estressar também é que a musculação, ao mesmo tempo que ela melhora a postura, que ela melhora a qualidade muscular, ou seja, aquela gordura infiltrada dentro do músculo, né? Então o teu músculo fica mais denso, você aumenta e melhora a hidratação do músculo, você melhora o sistema ósseo, você melhora a autoestima, você melhora a postura. Nós precisamos ter cuidado também com a pouca variabilidade de aprendizagem motora. Então é muito legal, muito importante você submeter a criança e o adolescente a atividades também mais lúdicas.
Porque o ambiente da academia muitas vezes não está preparado para receber uma criança. Não só o profissional, mas também os equipamentos. Então você tem que fazer algumas adaptações. Esses são os cuidados. É conhecimento de quem vai estar ministrando as aulas. Então o papel do profissional aí É fundamental. fundamental, É essencial. fundamental. E os adolescentes que a gente vê na academia, um dando treino para o outro? Isso é um problema, né? Essa semana passada, agora eu fiz a avaliação de um menino pós-operatório de LCA, de ligamento cruzado anterior, e eu perguntei para ele, ok, tu treina onde? Ele me respondeu, quem é que faz o teu treino? Eu faço por conta. Aí eu perguntei para ele, ok, tu faz por conta, tu sabe o que é o cisto de Baker? Porque tu está no teu joelho, tu tá fazendo a reabilitação do joelho. Ele disse, não. Tu sabe a diferença entre um treino com uma característica mais metabólica ou mais tônica? Não. Tu sabe qual é a fase da periodização que tem que buscar hipertrofia ou força? Não. Então como é que tu vai ficar copiando do YouTube ou do ChatGPT? Ontem nós fizemos, eu tenho um grupo de estudos, onde nós realizamos estudos sobre cadeia cinética aberta e fechada, tá? Só glúteos com caneleira e glúteos... Tu fala a linguagem do leigo aqui, tô né? tentando falar assim, glúteos em 4 apoios, ou treinamento de glúteos no agachamento, por exemplo, que você solicita. Então, aberta e fechada. E colocar uma imagem, né, a pessoa que estava apresentando, colocou uma imagem criada por IA, que eu sou extremamente favorável a IA. O grande problema é que você tem que ter o conhecimento para saber o que eles estão te entregando é correto. Então não é somente informação. O que o jovem e o adolescente hoje estão recebendo são informações, não é conhecimento. O teu tipo de fibra muscular é diferente possivelmente do meu tipo de fibra. O resultado que tu terás com um determinado tipo de treinamento para ti, possivelmente será diferente do mesmo treinamento para mim. Então, de novo, sem avaliação não tem como. É fundamental que as pessoas entendam que exercício físico, ele talvez seja o melhor remédio profilático que existe. Quando você trabalha força no adolescente, onde você tem um anabolismo bastante grande, ou pelo menos uma tendência ao anabolismo, você começa a promover também a produção de miocinas. E as miocinas são agentes anti-inflamatórios, se for bem realizado. Senão você arruma uma lesão cartilaginosa. Agora existem os hidrogéis bioativos, entre outros, outras medicações, que estão prometendo a reconstrução cartilaginosa. Mas até agora não tem volta. Machucou cartilagem, não tem volta. Já foi. Né? E a criança e o adolescente, eles estão no pico de formação de massa óssea, né? Sim. Então, como é que isso vai se formar? Com um exercício mal conduzido. E hoje, em era de influenciadores e rede social tudo muito aberta, muitas vezes a gente vê lá dicas, treino de superiores para crescer, ficar forte, para ficar monstrão, né? Sim, sim. Eles vão lá, copiam, colam e tentam realizar. Sim. Sem o período de adaptação. Sim. Né? Sem então, nada, sem orientação, só. Isso, a gente sabe que hoje se vende muito imagem, né, Gé? A imagem está sendo vendida e explorada cada vez mais. O grande diferencial é que você pode ganhar esteticamente, você vai ganhar, mas não necessariamente você ganha em saúde. Ao mesmo tempo que você pode ter um grande ganho na sua saúde para o resto da vida, melhorando a sua estética também. O grande desafio é como você não se tornar um refém das redes sociais que estão querendo somente explorar e não informar. O que me interessa? Me interessa hoje eu triplicar o número de seguidores. De que maneira que eu estou construindo a minha imagem? E aí chega o Aderson, que tem um biotipo médio, e o gigante, às vezes falando muita bobagem. E o que vende mais? É a minha imagem para aquele adolescente que quer ficar gigante, que quer impressionar na praia, né, ou na escola, ou efetivamente um profissional que estuda para isso, que treina. Eu também não... Eu acho que é fundamental você não só vender
a informação, mas também você tem que usufruir Viver. daquilo que você vende, né? Tem que ser coerente, né? Tem que ser A tua coerente. imagem, a tua pessoa tem que ser coerente com aquilo que tu ensina e Sem vende, dúvidas, sem sombra de dúvidas. né? Bom, e para quem está nos assistindo em casa, onde é que os pais encontram profissionais adequados para acompanhar os seus filhos? Porque muitas vezes os pais querem Sim. que o filho seja acompanhado. Onde é que ele vai buscar essa informação? Quais seriam os requisitos de formação de um bom profissional para acompanhar essa criança, esse adolescente? Maravilha. A primeira característica que ele tem que ter a formação, né, e estar registrado num conselho. O conselho serve para proteger a sociedade. Primeiro ponto. Isso garante competência? Não, não garante, mas é uma proteção. Segundo, você vai numa academia ou vai num estúdio. Você pode fazer um balizador. Esta empresa, ela te oferece a avaliação, tu tens a possibilidade de não querer fazer. Mas eu estou preocupado em cuidar de você, então eu ofereço. Eu fui proprietário de academia. Nenhum aluno meu entrava na academia sem avaliar. Nenhum. Eu não estou falando dobra cutânea. Eu estou falando de uma avaliação postural, avaliação funcional, anamnese, correta. Então, busca na academia e outra, vê a referência e a história deste profissional. Não é titulação, tá? Não é só porque eu sou doutor que eu tenho que dizer que tem... Não estou dizendo isso. Tem muito especialista, tem muito profissional graduado que são espetaculares, tem uma experiência maravilhosa e tem os cuidados necessários com as crianças. Então, tem que estar registrado no conselho, tem que ter um histórico fundamentado numa atitude idônea, e aí por informações você vai coletando. E tem que ter muito cuidado com aquela venda da imagem demasiada. Né? Quando você é bom, você não precisa estar dizendo para todo mundo que você é bom. Né? Até porque eu digo que fazer um processo de hipertrofia é diferente de construir um shape. Às vezes o shape não condiz com uma massa muscular densa, com qualidade e densidade óssea. Muitas vezes ele é construído de forma o castelo de areia, né? Sim, isso então, eu não sei como é que está o nosso tempo, né? Para terminar, é fundamental que as pessoas entendam, não são atletas de alto rendimento. Então você não precisa um resultado imediato. Eu, particularmente, tenho como postura você precaver, segurança em primeiro lugar, e resultado vem por consequência. Eu não vou fazer com que a menina de 15, 16, 17 anos, para fazer o shape do bumbum dela ficar mais volumoso, porque a sociedade cobra isto, eu vou colocá-la num stiff, se ela, por exemplo, estiver com encurtamento da cadeia posterior, com a musculatura posterior da coxa encurtada, porque eu vou machucar a coluna dela. Então, você que é adolescente, dê tempo ao tempo, procure um profissional que seja qualificado, que você tenha alguma sintonia com esse personal, com esse professor de educação física, e eu tenho certeza que vai ter resultados muito positivos. Anderson, e onde que as pessoas te encontram? As pessoas me encontram na Advisory, né? É www.advisoryconsultoria, advisory com Y, consultoria.com.br. Eu me encontro dentro da Academia INEX, meu consultório é dentro da Academia INEX, onde eu tenho as avaliações biomecânicas, morfológicas, posturais, e eu também tenho a consultoria, que eu trabalho hoje prestando consultoria para alunos tanto no Brasil quanto no exterior. Perfeito, adorei. Obrigada. Eu que te Obrigada agradeço, mais uma querida. vez por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Uma satisfação. Suplementação para crianças e adolescentes. Chegou para mim no consultório, há umas 2 semanas atrás, uma mãe me perguntando, Gelli, qual whey eu compro para o meu filho de 14 anos? E a pergunta que eu devolvo é, o que foi que ele comeu no café da manhã? Porque antes de suplementar, a gente precisa entender o que essa criança, o que esse adolescente está comendo de verdade. Antes do pote vem a comida. E aí que está o engano que muitas vezes acontece. Pode ou não pode suplementação? Primeiro eu vou te responder que, em primeiro lugar, se come.
A comida tem todos os nutrientes, tem todas as vitaminas das quais uma criança e um adolescente precisa se ele não tiver nenhum tipo de seletividade alimentar ou nada que o impede de comer determinados grupos de alimentos. Então, muitas vezes, uma criança que começa o seu dia comendo ovo, iogurte, frutas, tomando leite, já tem a quantidade de proteína necessária num dia, ela não precisa suplementar mais. Então, se começou o dia com ovos no café da manhã, come iogurte, tem arroz, feijão, bife ou frango no almoço, faz um lanche da tarde também com iogurte, um copo de leite, né? Adolescente adora isso, e tem carne no jantar, já é o suficiente. Um bife ou um peito de frango aí, pedaço em média de 100 gramas, vai ter 25 gramas de proteína. Não precisa suplementar. O whey vai ter mais ou menos isso num cup de 30 gramas. Então, se come, para que investir no suplemento? Nem sempre a suplementação é necessária. Aliás, na grande maioria das vezes, não é. E outro ponto que a gente tem que estar atento é na modinha de pré-treino. Adolescente não deve consumir pré-treino rico em cafeína e nem ricos em adoçantes. Não tem necessidade. Isso causa picos de estresse no adolescente que já está ali com toda a sua fase, toda a sua função hormonal já no talo. Então, qual é a necessidade de consumir algo que vai ainda mexer ainda mais com a agitação interna desse adolescente? E da criança, muito menos, né? Não tem necessidade. Então, assim, suplementação só quando precisa. Para uma criança com seletividade alimentar, sim, crianças podem consumir suplementos, a exemplo do whey, inclusive crianças pequenas, 2, 3 anos, quando o profissional avalia que é necessário. Aí vem a individualidade. Não é para todo mundo, na grande maioria dos casos, não precisa, a comida já dá conta desse recado. Existem momentos na nossa rotina que fazem a diferença de verdade e o meu é sempre com Reserva do Vale, esse cafezinho que veio direto de Vitória da Conquista, na Bahia, para conquistar o coração da gauchada. Então escaneie o QR Code e assista o vídeo a seguir. Consultório aberto, esse é o momento em que eu respondo aqui as perguntas que vocês me enviam lá na rede social. Primeira pergunta. Como super bem, mas vivo inchada. O que tá errado? Bom, aqui a gente tem um sinalizador assim, ó, daqueles com o sinal piscante alerta ligado. Muitas vezes a gente pensa nas intolerâncias e aí começa a excluir, né? A intolerância, as alergias, exclui glúten, lactose, leite, fruta, fibra, começa a tirar tudo. O que acontece? Isso é um sinal. Não é uma síndrome do intestino irritável, como as pessoas costumam falar. Não é um diagnóstico, é um sinal de que tem algo errado acontecendo dentro do nosso intestino. E quando a gente tira tudo que o nosso intestino precisa, lá dentro tem trilhões de bactérias morando. E o alimento dessas bactérias, eles vêm da nossa alimentação. Quando a gente começa a excluir fibras, glúten, leite, a gente tira também a comidinha dessas bactérias boas que acabam sucumbindo, elas morrem. E aí tira tudo, mas não melhora, acaba piorando esses quadros. Então o intestino manda um sinal e a gente tem que muitas vezes olhar o que está faltando e não aquilo que tem que excluir. Por isso que esse é o momento de procurar a ajuda de um profissional que vai fazer sim a inclusão correta daquilo que está faltando para o teu intestino funcionar bem e parar de te deixar aí com a barriguinha mais inchada. Próxima pergunta. Tomo remédio para pressão. Posso continuar tomando chimarrão? Bom,
O problema, na grande maioria das vezes, não está no mate, não está no teu chimarrão, está no sal, gente. O chimarrão não faz isso, então sim, na grande maioria das vezes pode continuar tomando chimarrão. O que acontece que as pessoas associam é que muitas vezes tomam chimarrão na hora errada, tomam chimarrão lá no final do dia, chimarrão tem cafeína, para quem é mais sensível, vai prejudicar o sono. Uma noite mal dormida significa que no outro dia a gente vai ter aí alguns efeitos metabólicos nada agradáveis, e um deles pode sim ser o aumento da pressão arterial, que não veio pelo chimarrão, mas veio pela falta de sono que o chimarrão te causou. Então cuidado quem tem mais sensibilidade para cafeína, esse é o único caso que eu conheço de aumento de pressão por conta do chimarrão de forma indireta. Próxima pergunta. Minha filha tem 15 anos, disse que vai parar de comer carne. Devo me preocupar? Bom, primeiro é importante saber que mesmo sendo vegetariana, uma criança pode sim ter todos os nutrientes para crescer forte e saudável. E o acolhimento aqui é a melhor solução para não causar aí nenhum distúrbio alimentar. Acolhe, pergunta por quê, tenta entender e suplementa os nutrientes necessários para que não falte nada para o crescimento saudável dela. Chegamos ao fim de mais um GEL Vida Leve. Obrigada pela presença de vocês. Esse cenário lindo que vocês estão vendo aqui é todo da Império Persa, elaborado, pensado e desenhado pela designer de interiores Elis Garcês. Lembre-se, a tua vida real já tem tudo que tu precisa para ser feliz. Um beijo com muito carinho.